Olá para você que assiste a TV Câmara Botucatu e assiste agora ao Encontro Parlamentar. A sua chance de bater um papo com os vereadores aqui da Câmara, saber o que eles andaram fazendo neste mandato que começou em 2016 e termina agora no final desse ano de 2020. A conversa hoje é com o vereador Paulo Renato. Tudo bom, vereador? Tudo bem, Carol. Prazer estar aqui mais uma vez, para poder falar um pouquinho para a população de tudo que a gente desenvolve aqui de maneira mais específica nesse momento, falar um resumo do que aconteceu até agora nesse período aqui na Câmara. Esse é o último ano do mandato, né? Um ano especial porque é um ano que encerra também esse período. Então, fazendo um balanço, uma prestação de contas de maneira geral da sua atuação, o que você acredita que foram as 3 maiores realizações do seu mandato? Por exemplo, a gente coloca esse número 3 só para ter esses destaques, né? O que seria o destaque? Carol, acho que deve ter um pouquinho mais de destaque, mas eu acho importante a gente falar de alguns que foram compromissos que eu assumi durante a minha campanha. Enquanto eu andava falando com as pessoas, tinha alguns pedidos, algumas reivindicações que eram mais corriqueiras e que eu entendi que eram necessárias, que eu apresentasse elas aqui na Câmara e que elas se tornassem serviços que dessem retorno para a população. A primeira questão que eu ataquei aqui na Câmara, que eu quis trabalhar, no momento que a gente andou pelas ruas, a gente tinha aqui uma empresa que operava os radares, os radares móveis, e essa operação ela era um pouco equivocada, Esses radares ficavam sempre escondidos atrás de árvores ou de postes, e muitas pessoas vinham sendo autuadas por esses radares, e ele acabava não tendo nenhuma efetividade além da punição do motorista. Então eu fui pesquisar em algumas cidades e verifiquei que era necessário e poderia ser feito, colocar uma sinalização de orientação, para aquela de educação educativa para os motoristas, e foi o projeto de lei que eu elaborei, levei para o prefeito Pardini e nós trouxemos para a Câmara e nós aprovamos. Um tempo depois essa operação já parou de ser equivocada, ela tinha sinalização e logo na sequência parou a operação do radar móvel aqui. E para nossa surpresa não houve aumento, não houve incidência de ocorrências nos locais onde ele operava, então ele não estava cumprindo o papel. Então acho que é uma das primeiras coisas que eu atuei, que deu resultados esperados para a população e era uma reivindicação que eu recebi muito durante a minha campanha. Eu acho que isso dá uma satisfação para nós de poder absorver aquilo que as pessoas nos trazem e transformar isso em bom serviço, em projeto de lei que possa dar o retorno esperado. E é legal a gente conversar sobre isso agora, porque essa ação, por exemplo, foi algo que aconteceu bem no início do mandato. Então, às vezes vai indo na correria, nas coisas que vão acontecendo e vai ficando para trás. Exatamente, as pessoas acabam esquecendo, Quando eu fiz essa lei, quando eu iniciei o projeto de lei, ele acabou repercutindo em várias cidades do estado de São Paulo, não só do estado, mas do Brasil. As gravações que eu fiz, elas deram milhares de compartilhamentos, de visualizações, porque aí eu identifiquei que realmente era uma necessidade que as pessoas viam que a gente poderia fazer e tinha que ser feito pela Câmara. Então eu acho que é bom a gente relembrar, como você disse, as pessoas acabam esquecendo que passou por esse trabalho aqui na Câmara. Mais alguma coisa da sua parte? Eu acho que o segundo projeto que é importante, eu acho que não é por ordem do segundo ou primeiro, sim, mas que tem um grau de importância significativo no meu mandato, foi a instituição da lei do Vale Creche. Muitas mães nos procuravam e ainda hoje procuram, com relação à falta de vaga de creche. As mães que trabalham muitas vezes não têm condições ou lugar para deixar os seus filhos e grande parte delas acabam perdendo o trabalho ou tendo problemas no trabalho por não ter onde deixar o seu filho. E é um direito de todas as mães, de todas as crianças, de ter a sua vaga garantida nas creches, nas escolas de ensino infantil. E nós fomos buscar, e grande parte dos municípios criaram a lei que chama Vale Creche, que nada mais de uma participação do município para que ele, quando ele não tem a vaga disponível nas unidades públicas, que ele possa contratar em unidades particulares ou até mesmo conveniadas com outras associações e transformar isso em ampliação de vagas. Eu acho que essa é uma demanda que fez com que a Secretaria de Educação
enxergasse que tinha que ampliar os convênios, né? Verificar a necessidade, o número de pessoas que aguardavam. Eu acho que ampliou o número de convênios com várias instituições e nós temos uma realidade bem melhor do que tínhamos, mas ainda nós precisamos trabalhar esse tema, porque ainda eu sei que recebo, né, essa demanda de muitas mães que ainda procuram vagas e ainda não encontram, né? Então acho que a gente precisa trabalhar a ampliação ainda de vagas, ele tem que ser ampliado. Acho que a gente precisa trabalhar a questão da vaga, de ampliação de vagas para as mães que trabalham no comércio. A demanda hoje é uma das principais demandas, mas eu tenho certeza que foi um projeto que eu fiz junto, mais uma vez, tinha que ser feito e elaborado e vindo do prefeito para a Câmara, para aprovação, e todos os vereadores votaram a favor porque realmente era uma necessidade e isso com certeza dá satisfação para nós. Só para explicar para quem está assistindo, muitas vezes o vereador não pode, por questões legais, fazer o projeto aqui na Câmara, mas como foram nesses casos, ele pode fazer essa intermediação com a Prefeitura, que seria responsável pelo projeto, né? Exatamente, acho que é bom explicar isso. Muitas pessoas falam, pô, mas o vereador está lá e não fez um projeto de lei, né? Sempre que envolve a questão de custos, nós não podemos onerar o Executivo, né? Quando a gente quer fazer um projeto de lei, mas que vai onerar, que vai ter orçamento no Executivo, nós precisamos, dá para fazer sim, né, organizando junto com o Executivo, mas tem que ser vindo do Executivo, da Prefeitura para a Câmara, para que nós possamos analisar e fazer a votação aqui no plenário. Para ser justo com os outros vereadores que a gente também está entrevistando, você ainda tem direito a destacar mais alguma coisa se você quiser. Pois é, um outro trabalho que eu fiz muito, Carol, e isso vem não só depois que vim para a Câmara, mas da época da Defesa Civil, né, que é a questão das moradias, né, das moradias populares. Eu trabalhei muito nisso na época do ex-prefeito João Cury, que iniciou toda essa expansão, dessa necessidade das pessoas que precisavam de moradias. E como eu trabalhava na Defesa Civil, que a gente faz uma questão muito social, por trabalhar com área de risco, por pessoas que moram em condições subhumanas, iniciamos isso no Montemor, na época do prefeito João Cury, levando aquelas pessoas que moravam ali na favelinha, na última rua do Montemor, né, para o Maria Luísa. Todas aquelas pessoas foram encaminhadas para lá. Posterior, pessoas que moravam ali no Marajoara, numa rua invadida também, foram encaminhadas para o Caimã. E aí a gente continuamos essa sequência, e nesse período nós identificamos um problema grave que muitas pessoas vão entender do que eu estou falando, que é a questão que muitas pessoas recebiam esses imóveis e passavam a alugar, a vender, a ceder, tudo aquilo que não é permitido. Ou seja, perdia a função social. Exatamente, né? Que é uma situação grave, né? Muitas pessoas esperando para ter essa oportunidade, e muitas das que tiveram usavam dessa prática. E a gente tinha uma morosidade, uma dificuldade muito grande de resolver isso. Inclusive fui para a Secretaria Nacional de Habitação junto com o vereador Isaías. Nós fomos lá entender qual era a condição para que a gente pudesse não só punir, mas que essas casas pudessem retornar e encaminhar para quem realmente precisasse. E a gente começou uma ação, trouxemos para o prefeito Pardini, né, para fazer uma articulação entre a Caixa Federal, que é o órgão fiscalizador, a Prefeitura, receber essas denúncias, a assistência social, a Guarda Municipal, envolver todos os órgãos do município, do Estado e também federal, para que pudesse intervir. Acho que hoje a gente já conseguiu melhorar essa condição, né, de tirar aquelas casas que não são de pessoas que estão usando ou que estão usando indevidamente e transferir para aquelas pessoas que realmente precisam. Acho que a partir do momento do Cachoeirinha, essa situação já melhorou bastante, mas eu ainda, por tratar desse assunto desde o começo, eu ainda recebo muitas denúncias, né, de pessoas que ainda fazem uso indevido. Então acho que essa área... E a fiscalização vai continuando. A fiscalização vai continuando, nós vamos encaminhando para o Executivo, a Prefeitura, o Pardini está fazendo isso muito bem junto com a Caixa, articulando isso com a Secretaria de Habitação, e os resultados têm surgido aí. Então eu acho que essa área habitacional, de entender a necessidade das pessoas de baixa renda, é uma das coisas que eu acho que para o meu mandato surtiu muito efeito. Recentemente, ainda nessa questão, a gente tinha ali em Rubião Júnior, no Jardim Soleni, pelo menos 20 pessoas que moravam ali em áreas invadidas, em condições degradáveis, né, degradantes. Eu acho que a gente conseguiu, mais uma vez, levei o problema para o prefeito,
e essas pessoas foram encaminhadas, parte delas foram para o Cachoeirinha, as que não conseguiram estão hoje no aluguel social e toda aquela área foi revitalizada, os barracos foram desmanchados, então logo as pessoas foram removidas para um lar adequado, aquela área foi revitalizada pela prefeitura. Eu acho que essas ações que valem a pena, né? A gente consegue transformar através da política a vida de algumas pessoas, em especial aquelas que estão mais distantes do serviço público. E por algumas das suas falas, a gente percebe que o vereador não trabalha sozinho quase nunca, né? Por mais que a gente está destacando as suas ações, também é legal a gente falar sobre coisas que aconteceram por aqui que foi resultado da ação conjunta dos vereadores, da Câmara como poder legislativo. Tem alguma coisa que vale a pena ser falada aqui? Eu acho que sim, eu acho que duas coisas pontuais que eu acho que a cidade se envolveu bastante. A primeira delas foi do transporte público, né? Quando a gente iniciou aquela discussão na tentativa de renovação do transporte público, tinha alguns pontos bastante complicados ali que a gente precisava entender, que de certa forma ia onerar a população, o serviço era muito precário, né? Muitos carros quebrando, muitos ônibus quebrando, uma dificuldade imensa. Eu acho que ali foi uma discussão importante da Câmara, né, onde nós levamos para a população, onde nós discutimos com o Executivo, onde eu trabalhei muito nisso, apontando e mostrando que naquele momento não era o mais viável. Eu acho que dali acabou surgindo, não a renovação, mas entrou a questão do subsídio, né, feito pelo prefeito, que melhorou, a gente conseguiu não aumentar a tarifa para a população e o serviço acabou continuando da forma que estava, mas com mais qualidade. Eu acho que o momento da renovação, exatamente quando vence o contrato, que se não me engano não acontece agora, no final do ano, que a gente tem condição de ir para uma licitação mais e fazer um novo formato que atenda cada vez mais para a população. Eu acho que quando a gente mexe com o transporte público, é um dos serviços, né, que apesar de ser feito por uma concessão, mas é um serviço do município, que envolve a vida de milhares de pessoas. Então, acho que naquele momento nós tomamos a decisão mais adequada com a participação muito forte da Câmara Municipal. E eu acho que no segundo momento, que muito importante, foi a questão da represa, né, que iniciou agora as obras, de um debate intenso, apesar de ser uma das maiores obras, vai ser uma das maiores obras de todos os tempos da cidade, de infraestrutura, de abastecimento. Eu acho não tenho certeza que naquele momento a Câmara foi primordial, né, na discussão e para que o município, as pessoas, na verdade, não ficassem pagando aquela conta. Tinha ali um empréstimo de mais de R$100 mil a ser feito, né, pela Caixa Federal para a construção dessa represa, que seria pago pelo município. E naquele momento nós entendemos que não, inclusive eu, o ex-prefeito João Cury, o deputado Fernando Cury, nós fomos para esse debate, né, público, nós fomos em rádio, falamos com a população e conseguimos, junto com o prefeito Pardini, né, todas as pessoas chegaram ao entendimento, e acho que depois o Pardini articulou bem essa questão de transferir para a Sabesp esse pagamento, que acho que é justo, né? A Sabesp é uma concessionária, uma autarquia que ganha para fazer isso, e ela tem a obrigação de fazer investimento, e não seria justo que a população pagasse mais essa conta, até porque ela já paga todo mês a conta da Sabesp. Então, eu acho que foram grandes lutas e um trabalho importante nosso que resultou em benefício para a população. Nós não perdemos a obra continua da mesma forma, mas deixamos de onerar a população em mais de R$100 milhões. Eu acho que essas duas situações foram importantíssimas, dentre tantas outras que a gente faz aqui todos os dias e que as pessoas acabam não vendo, né? Votação de orçamento, as audiências. Então tem uma série de coisas que a gente faz aqui, mas que as pessoas acabam não dando tanta atenção, mas que são importantíssimas para o dia a dia da população. E são tantas coisas acontecendo, particularmente para você. Você leva algum ensinamento, alguma lição, algo que você aprendeu e também algum desafio que você superou nesse primeiro mandato como vereador? Carol, acho que eu levo muitas, né? Acho que uma delas é essa da falta de participação das pessoas, da população entender que ela precisa daqui na Câmara. Uma outra que eu vou levar muito, assim, para o meu dia a dia, de entendimento político principalmente,
é que as pessoas a população ela cobra muito o vereador, mas ela ainda não sabe o que ela está cobrando, né? Ela fala, a Câmara não está fazendo nada, a Câmara não está participando. E ela se esquece que todo o dinheiro que vai para a saúde passa pela gestão da Câmara, passa pela fiscalização da Câmara, passa pela aprovação da Câmara. Tudo que funciona na educação passa pela fiscalização, passa pela aprovação da Câmara, nas audiências, né, de aprovação de orçamento, a lei orçamentária, tudo passa nas mãos dos vereadores que têm atribuição de fazer isso junto com o Executivo. Mas muitas vezes, ou na grande maioria, o que aparece é o executor, né, que é o prefeito, que são os secretários, e as pessoas acham de alguma forma que tudo é feito lá. Que tudo é feito lá. Por a Câmara não ter orçamento para execução de serviços públicos, as pessoas acabam imaginando que o vereador não faz. Mas eu não tenho dúvida que uma das maiores responsabilidades do serviço público passa por aqui, em cada mesa, na mão de cada vereador, para fazer isso funcionar. E acho que a melhor e maior lição que eu levo é que hoje nós temos, eu tive a oportunidade agora no recesso, visitar algumas cidades, não só do estado de São Paulo, mas também fora em outros estados, e pude comprovar que nós vivemos uma situação muito diferente com relação a outras cidades, né? Na questão política, administrativa, da operação dos serviços públicos. Isso acontece, nós não temos escândalos políticos em Botucatu, nós não temos aqui problemas de ordem Câmara e Prefeito, né? Temos sim a oposição, que eu acho que é salutar, né, para o dia a dia, para verificar o que está errando ou não, mas eu acho que a gente vive uma situação de sermos referência em várias questões de serviço público, segurança, de estrutura de saúde, de educação. Eu acho que está tudo certo, ainda não, mas eu acho que a gente está no caminho certo e tenho certeza que a população terá uma grande responsabilidade agora, nesse ano, que é um ano de eleições, de poder municipais, né? Eleições municipais, para que a gente consiga manter, né, toda essa condição que nós temos aqui nos últimos anos, do prefeito João Cury e do Pardini, que vem fazendo uma excelente gestão. Eu acho que nós temos a responsabilidade de manter a nossa cidade da forma que ela é, organizada, né, com tudo funcionando adequadamente e buscar sempre, né? Eu acho que a gente não tem que se acomodar ou estar contente com o que nós temos. Eu acho que a gente pode evoluir cada dia mais, buscar novas ideias, ver o que está funcionando em outras cidades bem, que ainda nós não fazemos aqui, para poder transformar isso em serviços aqui. E eu acho que nesse ano a gente faz um grande exercício, que é poder estar na rua todos os dias, né, ouvindo a população, para aqueles que vão para a eleição, ouvindo a população, ver o que nós ainda não conseguimos acertar e poder buscar, se assim estivermos aqui, né, aqueles que estarão deverão ter esse pensamento. E, bom, e nesse cenário de uma cidade até promissora, né, comparada com outras, o que você gostaria que fosse o seu legado como vereador para Botucatu? Carol, essa é uma pergunta que é bastante difícil, mas ao mesmo tempo ela é fácil. Na questão da Câmara Municipal, eu acho que o grande legado, eu acho que eu tenho tirado isso um pouquinho do vereador ser aquele, ou é do bairro, ou ele atende para fazer, para tapar o buraco, ou para fazer a lombada, ou ele atende a causa tal. Eu quis desmistificar isso e tentei trabalhar em todas as áreas, né, me envolver com todas as áreas, porque a população ela carece de tudo, né? E eu acho que eu trabalhei muito na questão, como eu disse, na educação, sou da área de segurança, né, e tenho a grande satisfação de poder ter criado grande parte do serviço que a Guarda atua hoje junto com a equipe que a gente tinha lá, e poder ter uma situação de segurança muito boa em Botucatu, mas nunca quis falar, eu quero trabalhar só com segurança, né? Eu trabalhei com saúde, trabalhei com educação, com todas as áreas, infraestrutura. Eu acho que assim, o vereador ele precisa ter o dom de enxergar e principalmente de ouvir o que as pessoas estão falando, né? Aqueles problemas que são coletivos, né? O problema quando ele é pontual, você precisa executar com toda certeza, né? Mas ele não pode ser a prioridade de um vereador, senão você começa a trabalhar na sociedade, exatamente, né? Você esquece de trabalhar para a sociedade e aí você vai trabalhar pelo voto. Eu acho que isso é muito ruim, né? Eu nunca quis fazer dessa forma. Lógico que eu atendo, né? Se é um problema, mas eu não posso
priorizar alguém que está com problema só dele, né? E deixar de trabalhar para aquilo que é coletivo, do bairro, Sim. da cidade. Porque senão você fica se comprometendo apenas com uma pessoa e isso parece que você está fazendo alguma coisa para você ter o retorno, né? Eu nunca liguei para alguém ou vou ligar e falar assim, eu fiz isso para você, agora você precisa me ajudar. Eu acho que esse é um legado que eu deixo não só para mim, mas também deixo para a população. E para os próximos Exato, que vierem. para os próximos que vierem, de ter esse mesmo entendimento, né? A Câmara não é um lugar para negociar o voto da próxima eleição. Eu acho que é um lugar para a gente trabalhar e fazer grandes serviços em parceria com o Executivo, com o Prefeito. Eu acho que a gente fez isso bem, né, ao longo desses 3 anos e agora espero encerrar bem nesse último ano. Bom, para encerrar, foram vários recados já para quem está assistindo, né? Principalmente a questão de estar próximo da Câmara, essa importância de ouvir, né? O que o vereador faz, enfim. O que você gostaria que a população soubesse sobre a Câmara, que às vezes ainda não está tão reforçado? Como que você espera que continue essa relação da população com o Poder Legislativo e com os vereadores em 2020 e nesses próximos anos também, quando a gente entrar nos próximos mandatos? Olha, Carol, eu acho que isso é um fator primordial. A gente vê diariamente brincadeiras nas redes sociais, né? E mas eu analiso isso porque estou como vereador. Muitas pessoas falam, agora vai começar a aparecer o vereador aqui, agora vai começar a vir o prefeito, e eu acho que é o contrário, né? As pessoas não vieram aqui durante esse tempo, as pessoas não têm o hábito de vir aqui. Nós estamos aqui em sessões ordinárias toda segunda-feira, tem as sessões extraordinárias, tem as audiências públicas e raramente a gente encontra pessoas aqui. Quantas vezes nós fizemos aqui audiências públicas e não tem ninguém da população aqui? Nós somos representantes da população, estamos aqui para fazer esse trabalho, sem dúvida. Mas eu acho que a participação, a presença, o entendimento do que funciona aqui, da responsabilidade que passa aqui todos os dias e que isso vai refletir na vida dessa pessoa, né? A população precisa ter essa noção, porque tomamos decisões enormes, imensas, que depois, no final, ela vai refletir nela. Né? E muitas vezes ela não fica contente, mas ela não quis participar. E aqui é aberto, todo mundo pode vir aqui, né? Nós vamos, quem for para a eleição, para a reeleição, vai voltar para a população e eu, graças a Deus, infelizmente, vou ter o que apresentar ao longo desses 4 mandatos, desses 4 anos, desculpa, 4 anos do mandato, de apresentar. E também vou ter essa condição de levar para as pessoas, ó. Talvez alguém vai me cobrar de alguma situação que eu vou poder falar assim, ó, você podia ter participado, esse recado não chegou lá, né? Porque o político vai no último ano lá. É muito difícil quando a população não enxerga, de repente ele vai no último ano e não tem nada para apresentar, né? Ele só vai pedir. Eu acho que eu vou com esse diferencial, eu vou levar muitos feitos, né, e vou ter condições de ouvir, né? Eu não vou pedir. Eu acho que o meu pedido é ouvir as pessoas para que se eu voltar para a reeleição, ter condições de fazer bons projetos, boas ações, né, participar de boas ideias como eu tive a oportunidade de fazer. Eu acho que a participação, tenho certeza disso, que a participação da população é o caminho para que a gente possa ter uma cidade, um bairro cada dia melhor. Isso aí. Obrigada, vereador. E só para encerrar, falando em participação, você pode participar das nossas redes sociais, da TV Câmara Botucatu, que agora também tem canais de comunicação no WhatsApp e por e-mail. Então fica a dica para você vir até a Câmara e acompanhar não só esse bate-papo, mas o bate-papo com todos os outros vereadores aqui de Botucatu. Tchau e até a próxima.